pessoa, né? Uma pessoa que gera uma força tão grande em si que ela pode ser capaz de, por esse choque de emoções, pensamentos, né? Uma força, gerou uma força, criou uma força que se, de certa forma, vou dizer assim, se materializou até, capaz de quebrar um vidro. O que a gente pode imaginar de uma pessoa, né, que tem essa força destruidora, né, porque foi uma força que causou um choque, causou ali uma destruição, algum desconforto, né? Se essa pessoa que gerou essa força, né, essa força tamanha que causou um efeito até físico, imagina se ela descobre o que realmente está por trás daquilo ali, né? E o que ela vai descobrir se analisar sem essas crenças assim. E ainda que, eu volto a dizer, ainda que aqui nós trabalhamos com a espiritualidade, com a energia, nós trabalhamos para entender de fato quem nós somos e os níveis nos quais nós nos conectamos e aqueles níveis exatamente nos quais nós queremos viver, né? Lembra? Nós escolhemos as dimensões que nós queremos viver, né? Que dimensão eu quero viver. Então, vamos imaginar essa pessoa invertendo isso que aconteceu. E aí nós vamos chegar no tema daqui, tá? Imagine assim, então, a pessoa gera uma coisa ali que pode ser negativa e até materializar como um vidro quebrando, né? Agora imagine assim também toda essa frustração, todo esse trauma, tudo aquilo que está junto ali também não ocorre dentro de um relacionamento, dentro da família, dentro do trabalho, né? Então tem uma série de coisas, até tinha em alguma época também, né? Alguns que falavam assim de pessoas que sugavam a energia de outras, né, por conta de que diziam que as pessoas eram malignas, né? Malignas é o sofrimento que ela guarda, né? Maligno é o sofrimento que a pessoa guarda sem poder analisar e dizer que ela, sim, por gerar isso tudo aí, está conectada de alguma maneira com as emoções profundas, negativas, e aí sim abre-se, abre-se como se fossem portais que a ligam a determinadas forças. E se ela acredita de fato nisso, nunca mais sai. Nunca mais sai. Agora, se a gente entende, né, que essa pessoa gerando esse tipo de energia que é direcionada para a destruição, ela inverte por se descobrir, por se abrir, por se entender e por se curar, né, que vai causar uma cura. Agora imagina essa força para o lado da construção, da elevação, da ascensão, da transformação, do auxílio, da própria cura, né? Então, entende, gente, que na medida que a gente entende que tem uma força que de alguma maneira cria algo que não é positivo na gente, a gente também tem essa mesma força que, se direcionada do lado certo, ela pode gerar a construção, a força, a vitalidade, tudo que a gente precisa de fato. E isso é também chamado a raiva positiva. Quando lá no manual eu coloco esse termo, eu digo que é um termo muito antigo, realmente era um termo assim muito usado lá muito antigamente em determinadas tradições, assim, o termo, né, que é a raiva positiva, é a forma como nós temos de criar a vontade, né? Até tem ali o primeiro raio, né? Vontade, poder, a vontade para fazer algo, a conexão que nos impulsiona para nos tornarmos os pioneiros, para nos tornarmos os guerreiros, aqueles que estão na frente, mas também aqueles que geram a força necessária para a própria mudança de padrão, para a própria cura pessoal e para a própria evolução. A raiva positiva, eu lembro muito assim, de que algumas pessoas também, quando entram, né, tem o lado oposto, aqueles que entram na espiritualidade e acham que tudo tem que ser assim, bonzinho, tudo tem que ser levezinho, tudo tem que ser tipo anjos, assim, né? As pessoas que agem só assim, elas também não conseguem mover, né? Porque elas aceitam tudo que já aconteceu na vida delas. Elas dizem que são resignadas e que, né, perdoam tudo, tá tudo bem, não aconteceu nada, as pessoas fazem isso porque elas não entendem nada, né? Então eu vivo de boa, só que não olhou para nada também, não gerou força nenhuma, e mais adiante isso vai voltar, sem dúvida alguma,
causando ali um estrago tremendo, pode ser uma doença que ela não vai nem entender, vai dizer assim, eu sou uma pessoa tão boa, não entendi, porque deixou para trás algo, né? Amorteceu algo também. Então tem esses dois lados, né? Aquele que chega na espiritualidade porque não está entendendo o que a vida está trazendo, porque acha que é uma pessoa que só gera coisas negativas, destruidoras e tal, né? E geralmente essas pessoas são super sensíveis. E sobre a sensibilidade, né? Lembra que temos lá o capítulo 5 do livro verde, né? Do livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, né? Tem ali o capítulo 5 que diz reconhecendo a sensibilidade, e fala ali do SNE, né? O Sistema Natural de Estimulação, que é aquele velho nosso soco no estômago, né? Quando a gente entra num ambiente ou entra numa relação e aí está sentindo que algo não está bem, né? Porque despertou ali uma sensibilidade. Tem dois lados também. Pode sim a pessoa estar sensível, porque é sensível de fato, mas também pode ser essa sensibilidade por conta do medo do enfrentamento de algo, do medo da mudança. Então, enquanto a gente não reconhece de fato o que é algo que vem para nos impulsionar e que nós precisamos enfrentar, e é algo que sim, já é sabido que tem algo errado no meio, né? Então são duas coisas diferentes com a mesma sensação, mas que só o autoconhecimento e esse trabalho interno de descobrindo cada vez mais o que nós somos e o que nós carregamos, né, que vai permitindo fazer essa distinção. Tá? Inclusive essa ressalva está aqui mesmo nesse livro, né, por conta de que muitas vezes acontece isso, as pessoas, eu sou muito sensível, não vou entrar nesse relacionamento, não vou entrar nesse lugar, porque eu estou sentindo algo estranho, algo que não está positivo, não está bom. No entanto, pode ser só o medo do enfrentamento. Por exemplo, foi lá na sala lá que ia fazer uma entrevista de emprego e aí diz assim, não, estava uma energia muito pesada, muito ruim, as pessoas daquele trabalho não eram legais, quando na verdade podia ser o quê? O medo do enfrentamento de estar naquele local por ansiedade, por não poder romper até um padrão familiar, de que aquilo lá ia ser bom demais, né? Como que os outros iam reagir a ela estar num lugar bom demais, né? Agora, se realmente a pessoa estava lá naquele lugar, e aí tem realmente pessoas assim, que tem todo, né? A gente sabe muito bem que tem essas coisas de competitividade, de uns querendo puxar tapete dos outros, aí é outra coisa. Mas primeiro a gente tem que se conhecer para entender que se não somos nós mesmos que estamos fazendo aquilo e reflete nos outros, ou se realmente tem algo ali que pode ser transformado. Por isso que aqui mesmo, né, sempre no Moenchan, em todos os níveis, sempre a gente coloca assim, alguns dizem assim, será que eu posso fazer algo para mudar o ambiente? Não, eu posso fazer algo para mudar em mim, né? Eu posso fazer algo para mudar a mim em relação ao ambiente ou em relação aos demais. Quando eu mudo algo em mim, eu consigo entender as coisas, onde eu me coloco, a postura que eu tenho, então muda muito a percepção e a forma, inclusive, de usar a espiritualidade, que antigamente, e eu vou falar bem antigamente, né? Bem antigamente as pessoas usavam energia para pedir coisas, para manifestar coisas, para fazer as coisas do jeito que elas achavam que era, né? E aí isso é magia. Aqui a gente não faz magia, né? Magia é uma coisa, tá? E isso aqui é autoconhecimento de fato, né? De autoconhecimento de fato. E isso é algo que vocês vão ver muitas e muitas vezes aqui nos nossos vídeos, nas nossas aulas, então mais ainda, e ainda que aqui seja aberto, estou falando só algo de uma maneira até superficial, né? Mas é assim, então, raiva positiva, na verdade, ela é aquela força que a gente gera para conquistar algo, mas que algo é esse, se eu falei agora mesmo que a gente não faz magia, né? Conquistar algo seria sair das situações onde nós nos encontramos, né? Ter a força para mover o algo, ter a força para enfrentar aquele medo que eu estava falando antes aqui, né? O medo do enfrentamento, ter força para aquilo ali, e que muitas vezes só ficar ali, tipo assim, com a mãozinha assim, não resolve nada. Muitas vezes a gente precisa, sim, de uma ação, de uma atitude positiva em relação ao que precisa ser modificado, tá? E vimos esses dois lados, né? Um é aquela espiritualidade do tipo anjinho, né? Que aceita tudo, que é tudo só benemerência, né? Inclusive, essa benemerência aí é uma atitude um tanto estranha, né? Pensa bem, aquela benemerência seria, eu tenho algo que eu estou em nível
superior ao outro que está precisando, né? Às vezes já entra um assim, eu tenho algo e eu vou dar um pouco do que eu tenho lá, né? Aquele está em um nível abaixo do que eu tenho, né? Já é uma coisa estranha. E da mesma maneira também a barganha, não, eu vou dar algo porque em troca eu recebo uma coisa maior, né? Que é muito comum isso aí em alguns grupos também que colocam assim, se eu fizer o bem, eu ganho o bem, né? Eu vou abrindo a porta do céu, né? Que diz. Então isso aí também, cuidado com esse tipo de espiritualidade assim. Sim, ter consciência, ter ética, ter moral é uma coisa, né? Isso aí faz parte do mínimo da humanidade aqui, né? Que já deveria estar todo mundo assim, né? No mínimo, entendendo as trocas de fato, né? Trocas. Esse aqui é o livro das resoluções profundas. Nós vamos lá para o capítulo O Sucesso na Prática e a Raiva Positiva. Vou ler um pouquinho dele aqui, é curtinho, vou ler só o início aqui para a gente entender mais ou menos, né? Que é no Manual do Moin Chan, eu falei brevemente sobre a raiva positiva. É sabido que, se formos apenas passivos, se deixarmos os acontecimentos passarem sem uma decisão contundente e positiva, nada ocorre, nada muda, ou seremos alvos de um acaso, de alguma força movedora que nos moveria como se fôssemos marionetes. A raiva positiva é aquela vontade latente por uma mudança que não pode ser confundida com uma reação a um trauma ou uma formação reativa, né? Aqui nesse texto a gente analisa algumas coisas assim também. É a firmeza de propósito necessária para que se atinja objetivos e especialmente para a remoção de bloqueios profundos. Lembrando que aqui os objetivos falados são aqueles objetivos que estão relacionados à nossa meditação e às nossas resoluções, né? Ou seja, objetivos com a intenção de resolver um problema, de que venha à tona determinadas coisas guardadas, ofuscadas ou obscuras da nossa personalidade, ou mesmo a mudança de características, de hábitos nocivos, de vícios, né? É isso que a gente está falando aqui, tá? Então, a firmeza de propósito necessária para que se atinja objetivos. E também tem aquele outro objetivo maior, né? Que é a ascensão, a iluminação, a consciência cósmica, como vocês quiserem falar. É a firmeza de propósito necessária para que se atinja objetivos e especialmente para a remoção de bloqueios profundos. O determinante para o processo da visualização está em conseguirmos sentir, ver que a projeção do que se quer é possível que aconteça. Então, quando fazemos alguma coisa para mudar, sempre tem que ter essa espécie aqui de uma raiva positiva. Lá no livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, esse aqui da capa verde, né? Falei do capítulo 5, que tem aqui, né, reconhecendo a sensibilidade, foi o que eu falei. Aqui eu conto o caso, assim, de uma situação de relacionamento, no qual a pessoa entra no relacionamento e se sente com desconforto, como eu falei anteriormente. Mas isso aqui nós podemos levar para todas as situações, como nós também vimos. Pode levar para o trabalho, pode levar para o estudo, para qualquer situação na qual se coloca, né, até para uma entrevista de trabalho, até para o atendimento médico, né, porque tem pessoas que têm medo da mudança, medo do diagnóstico, né. Também é importante nós analisarmos um capítulo aqui, que é o capítulo 4.6, avaliação da conduta, né. A avaliação da conduta está muito relacionado de como nós fazemos para resolver algo, uma característica, um hábito ou até um vício, como eu também falei aqui. Para alguém se livrar de um vício, por exemplo, é preciso se afastar dos locais, das situações, dos amigos que encontra e que estimulam o vício. Pelo menos até ter certeza de que o problema foi vencido. Aqui eu dou uma dica de como a pessoa pode fazer isso, né? Que a gente chama isso aqui a reclusão. O que é a reclusão? É tu afastar, né? É tu se voltar para dentro. É tu fechar a porta e entender quem tu é. Para isso tu se afasta. Nesse afastamento, muitas vezes a pessoa pode ficar meio desajustada, meio, né, ansiosa, né? Meio não, bastante até. E aí, várias vezes a gente usa uma coisa que é interessante, que é um hobby, né? Ou seja, algo que eu nunca fiz antes e que vai me preencher o tempo para que eu possa realizar uma mudança. Essa mudança vai ser justamente
a desprogramação de uma característica. Quando nós vemos isso lá nas resoluções profundas, nós vamos entender que para mudar algo de fato é no mínimo 21 dias. E às vezes, se é algo muito mais profundo, nós temos que fazer 3 ciclos de 21 dias, né? Um ciclo ativo, que é um ciclo de práticas, um ciclo passivo, que é a suspensão da prática, e depois, novamente, 21 dias, até que aquele ciclo ali, quando é um processo mais profundo, possa se refazer ou desfazer, né? A raiva positiva, ela é tudo aquilo que nós precisamos para entender como nós fazemos uma mudança, né? A força que nós temos para fazer uma mudança. E geralmente ela é uma atitude, né? Uma atitude positiva, uma atitude na qual nós podemos entender de fato que, sem querer o movimento, nada acontece. Mas esse movimento, ele é entendido como o brotar, o deixar brotar aquilo que precisa ser modificado, entender se nós não estamos sendo simplesmente reativos, ou se eu estou com medo mesmo, né, de algo que está sendo mostrado e eu não consigo enfrentar. E eu gosto muito dessa ideia, e eu sempre trago essa ideia sobre as questões assim de que as pessoas confundem muito, né, a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade de fato, com a confusão que existe no astral, que ela nos traz medo do sobrenatural, e o sobrenatural é algo antigo, está assim arraigado ao ser humano, é algo que vem lá do princípio da humanidade, né? Porém, ao longo do tempo, nós fomos tendo, né, vamos tendo a capacidade de analisar determinadas coisas que antes eram grandes mitos, e hoje a gente tem a possibilidade de entender processos internos de uma maneira bem mais clara. E mesmo que aqui a gente fale de espiritualidade, de energia, tenha lá a parte metafísica que nos leva lá aos confins do universo, para nós entendermos tudo isso, de fato, nós ainda assim precisamos entender as nossas fases mais profundas, mais obscuras, que muitas vezes elas nos levam a crer que são fantasmas, quando na verdade são só os fantasmas, sim, de dentro de nós, que nós não conseguimos analisar, não conseguimos avaliar. Tá? Então, isso aqui é um tema recorrente e é muito necessário, porque nos níveis dos cursos que a gente faz aqui, a gente vai voltar a entender a energia, a entender esse fluxo que nos impulsiona e que nos dá, sim, essa raiva positiva, que é o impulso para fazer algo. Até quando a gente vai colocar a energia, né, quando a gente vai utilizar a energia, se a gente ficar só passivo, a energia vai fazer o quê? Ela vai anestesiar as sensações e vai deixar assim tudo embaixo do tapete. Agora, quando a gente é positivo e tem essa questão de querer mudar algo, querer transformar, a gente tem essa atitude diferente, que deixe brotar o que precisa ser transformado para que eu possa analisar, e aí sim a energia vai ali transmutar aquilo. Aí ela não anestesia, ela vai transmutar, ela vai a fundo naquilo ali. Então, é um processo, é uma atitude completamente distinta, e é muito necessário sim que a gente entenda isso aqui. Por isso que às vezes eu venho aqui, tenho um discurso leve, mas outras vezes é preciso ter um discurso ativo que impulsiona aqueles que chegam para entender de fato a energia, né? Esse caso da pessoa que ou se sente negativa ou que se sente geradora de um processo negativo, quando vai analisar, vai ver ali a dor, vai ver ali a frustração, vai ver ali o potencial todo que tem, que está guardado, está ofuscado, né? E que de alguma maneira, quando vaza, cria esse tipo de energia assim, né? Que a gente estava falando ali no início, e que essa energia, quando ela realmente vai para o lugar certo, essa pessoa aí, imagina o potencial criador, o potencial de elevação, o potencial de ajuda, de cura que ela teria, né?